Oi, pessoal! E aí? Vamos lá começar mais uma aula. Hoje nós vamos ter aqui língua portuguesa, tá? Nós vamos ver em língua portuguesa assuntos relacionados à ortografia, tá? O que vem ser ortografia? Ortografia é a escrita correta das palavras. E também um pouco de gramática, mas na ortografia também se encaixa a questão de pontuação. Então vamos lá, nós vamos ver duas coisinhas bem básicas, tá? Que é o uso do ponto final e também o uso das letrinhas S e Z, que a gente se confunde muito ao escrever essas letras aí, é com S ou é com Z, né? Então vamos começar com um ponto, tá? Ponto final. Vocês sabem como ele é representado, né? Um pontinho vai aparecer aqui, tá? E aí, o que é que ele indica, tá? O ponto final, ele assinala a pausa máxima de uma voz do enunciado, tá? Uma voz de uma frase. É a pausa máxima, por isso que é chamado de ponto final, para finalizar um pensamento, finalizar uma frase, um período que se chama, ok? Ela serve para finalizar uma frase imperativa ou declarativa. O que é isso? Então, o ponto final, ele vem usado nas frases imperativas. O que são frases imperativas? Eu já falei lá na sala, mas nós vamos rever. As frases imperativas, elas indicam ordem ou algum desejo ou algum pedido, tá? Quando eu digo assim, faça a sua atividade, eu utilizo um ponto final quando eu uso essa frase, tá? Então, é uma frase imperativa. Ela tem sempre a intenção de influenciar quem está escutando. Quem está falando tem a intenção de influenciar quem está escutando, tá? Então, nós usamos o ponto final em frases imperativas. O que são as frases declarativas? As frases declarativas, elas se dividem em duas, que são as frases afirmativas e negativas, que nós também vimos sobre isso, só que nós não vimos ela dentro do eixo de frases declarativas, tá? Que declaram algo, ou afirmativo ou negativo, ok? Então, nós sabemos que o ponto final, ele é uma pausa máxima de uma frase, de um período. Ele vem no final de palavras imperativas e declarativas, certo? Ele também vem para marcar o fim de uma sentença. O que é essa sentença? O fim de uma frase, para eu saber que aquela frase acabou, ela terminou, ela chegou ao fim, ok? Também, gente, ela é utilizada, aliás, ele, né, o ponto, essa pontuação no caso, é utilizado como em abreviação de pronomes de tratamento. Por exemplo, senhor e senhora. Por exemplo, as situações como senhor e senhora. Senhor, se eu quiser abreviar a palavra senhor, eu utilizo SR ponto, tá? Para abreviar a palavrinha senhor. Se eu quiser abreviar a palavra senhora, eu uso SR ponto e o indicador ordinal com um azinho, né? Para senhora. Então, aí são alguns exemplos onde vem o ponto final. Outro exemplo, vossa senhoria, que são pronomes de tratamento, tá? Como eu disse antes, vossa senhoria. V ponto, S ponto e o indicador ordinal, vossa senhoria. Por exemplo, outro, vossa excelência. V ponto, X ponto e o indicador ordinal, vossa excelência. Também é usado, gente, se você for olhar o dicionário, e aí ele vem indicando se ele é substantivo, se ele é adjetivo, se ele é um advérbio, na abreviação dessas palavras, tá? Como substantivo, advérbio, adjetivo, sempre vem, ok? Também tem, quem ler muito já deve ter visto essa abreviação, principalmente nos livros de história, como A.C, que indica antes de Cristo, ou D.C, que indica depois de Cristo.
E também tem o ponto também é utilizado na abreviação em etc., que na língua portuguesa quer dizer e outras coisas mais, ok? Então, gente, nós vimos aí alguns exemplos de como é utilizado o ponto final, certo? E vocês vão precisar para a atividade de hoje. E agora nós vamos ver um pouco sobre SZ, as letrinhas SZ. Quando é que a gente utiliza S? Quando é que a gente utiliza Z? A dica principal é a seguinte, gente. Se você é um bom leitor, se você lê com frequência, você tende a errar menos essas palavras quando você for escrever. Porque quem lê também escreve, tem facilidade em escrever. Porque você está habituado a você ler, a você ter contato, ter acesso com as palavras. Então, de tanto você ver aquilo, quando você for escrever, você não vai sentir dificuldade alguma. Você vai lá e escreve e acerta, tá? Então, mesmo assim, então, para quem é bom leitor, ótimo, né? Tá no lucro. Mas mesmo assim, nós temos algumas regrinhas da língua portuguesa que nós precisamos seguir, tá? Então, vamos lá. O uso do S. Aí a gente vai ver aí. O S, ele é usado em palavras derivadas de verbos terminados em er-ter ou er-ti, que tem um exemplo de inverter. O verbo inverter vem de inversão, e inversão se escreve com S. Por exemplo, também o verbo divertir, diversão, e diversão se escreve com S. Também, gente, é utilizada em palavras derivadas de verbos terminados em correr ou pelir. Por exemplo, expelir. Expelir vem de expulsão, e expulsão é com S. Discorrer vem de discurso. Discurso é com S. Vocês estão entendendo? Percorrer, percurso. Percurso é com S. Então, percorrer, termina, né, no correr ali. Esses exemplos, gente, eu estou tirando do próprio livro de vocês, tá? Quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão ver aí. Também expandir, expansão com S, ok? Então, tem esses exemplos aí. Outra situação é quando vem o S, ele é utilizado quando vem após de um ditongo. O que é um ditongo? Na aula passada, lá na semana passada, eu expliquei para vocês. Um ditongo é um encontro vocálico, o encontro de duas vogais, no caso, numa mesma sílaba, tá? Então, usa-se o S após ditongo quando houver som de Z. Então, é um S, mas com som de Z, ok? Por exemplo, Creuza, ó. Veja que tem um ditongo, o E e o U. Creuza. Então, não é com Z, é com S. Coisa, tem o OI, né? O O e o I, que é um ditongo, usa-se o S. Maisena. Maisena, gente, é para utilizar S. Ai, tia, você pode até dizer, eu vi a maisena na minha casa, a maisena no supermercado, que ela é com Z. Aquela maisena, gente, ela é o nome da marca, tá? Então, o nome da marca, ele se escreve de qualquer forma, mas a maisena mesmo, o produto maisena, ele é escrito com S. Por quê? Porque ele vem depois de o AI, depois de um ditongo, tá? Então, a maisena, o amido de milho, ele é com S, ok? Fazão, com S. Pousada, veja só, o S vem logo depois do O e do U, pousada. É um ditongo, usa-se S. Ausência, também usa-se S, ok? Também, gente, nós temos naquelas palavras que indicam nacionalidade ou a origem de uma pessoa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma frase, tá? Meu primo nasceu na França. Então, meu primo é francês. Vocês estão vendo que francês termina com S. Então, se francês termina com S, francesa
tem que ser com S. Não pode escrever francesa com Z, tá? Tem que ser com S. Então, francesa com S, porque francês é com S. Holandês, holandesa com S. Camponês, camponesa com S. Entenderam aí? Então, eles vêm de origem, de nacionalidade, ok? Então, vamos lá. Também com essa questão do gênero feminino, escreve-se palavras com S quando elas indicam o gênero feminino terminado em isa. Por exemplo, o profeta. Qual o feminino de profeta? Profetiza. E esse profetiza vai ser escrito com Z? Não, vai ser escrito com S, ok? Sacerdote. Qual é o feminino de sacerdote? Sacerdotisa, terminando com S, também utiliza-se S. Ah, mas esse S aí, ele tem um som de Z, professora. Sim, gente, tem aquela regrinha bem básica de que quando tem um S no meio de duas vogais, veja aí, por exemplo, sacerdotisa, tá? O S, ele está no meio do I e do A, ok? Quando tá um S no meio de duas vogais, ele tem som de Z, ok? Então, por isso que, ó, profetiza, sacerdotisa, S com som de Z. Porém, é obrigada a gente utilizar o S, tá? Não é Z. Por isso que a gente se confunde. Você vai escrever, meu Deus, é com S ou é com Z? Agora eu estou na dúvida. Então, tem essas regrinhas também para você seguir, tá? Além de você também ter o hábito de leitura, né, gente? E aí, mais um exemplo, poeta. Qual é o feminino de poeta? Poetisa. Poetisa se usa o S, ok? Poetisa, não é Z, é S. Certo, gente? Então, vamos ver aqui mais algo. Tem mais alguns, tá quase terminando, tá? Mas tem mais alguns detalhes também pra gente encaixar. Por exemplo, usa-se palavras terminadas em isa, né? No substantivo feminino, que eu falei, como Luísa, Heloísa. Usa-se S em palavras terminadas em ase, ese, ise, ose. Por exemplo, frase. Frase não é com Z. Frase é com S. Lactose é com S. Tese é com S. Estão vendo aí a terminação? Oase, ese, ise e ose. A gente utiliza S, tá? Por exemplo, vamos ver aqui o último exemplo que eu vou explicar para vocês. Os verbos terminados em izar com S, izar com S, serão escritos com S quando esta letra fizer parte da radical da palavra de origem. O que é isso, tia? Radical da palavra de origem é a palavra que gera outra palavra, ok? Então, vamos lá. Radical da palavra de origem terminado em izar. Vamos entender. Por exemplo, a palavra aviso. Como é que se escreve aviso? Se escreve utilizando o S, não é? Então, aviso. Se eu vou usar o verbo avisar, eu vou utilizar o quê? Com S, ok? Por quê, tia? Porque aviso é com S. Então, aviso, avisar. Se o aviso é com S, o avisar também vai ser com S, certo? Análise. Muita gente aí fez lá a solicitação do auxílio emergencial, né? Ficou em análise. Análise é com S. E qual é o verbo aí? O verbo é o verbo analisar. Se a análise é com S, analisar também vai ser com S. Outro exemplo, improviso. Improviso, qual é o verbo? Improvisar. Se improviso é com S, improvisar também é com S, ok? Aí nós vamos ver as opções aqui, alguns exemplos, onde não é o S, onde é o Z. Por exemplo, a palavra trauma. Trauma, qual é o verbo? Traumatizar.
Como é que eu vou usar aí? Vou usar o Z. Por quê? Porque no trauma não tem S. Tá? Então, eu só uso S se ele estiver na palavra de origem. Tá? Se ele tá na palavra de origem, eu vou usar o S. Se não tiver S na palavra de origem, aí eu uso Z. Tá? Tem que lembrar dessa regra. Trauma. Traumatizar. Com Z. Canal. Qual é o verbo da palavra canal? Canal não tem S. Então, é canalizar, com Z. Setor. Ai, tia, tá aí, setor tem S, começa com S. Mas, gente, nós estamos estudando aqui o S com som de Z, né? O S aí tá no início da palavra, tem um som de S mesmo. Nós estamos vendo S com som de Z. Então, setor, qual seria o verbo? Setorizar. Se não tem o S lá, com som de Z, né? Então, a gente utiliza o Z, setorizar com Z. Então, trauma, traumatizar com Z. Canal, canalizar com Z. Setor, setorizar com Z. Ok? Entendido aí? Acredito que tenha ficado bem claro para vocês, tá? Gente, nós vimos... vamos para a atividade aqui. Na atividade que vocês vão fazer uma questão que envolve ponto final. E aí você vai, se for necessário, rever o vídeo, né? Para você lembrar das explicações, para você responder. Vai ter uma questão que vai utilizar tanto o ponto final como a vírgula. A vírgula, nós tivemos aula sobre vírgula, quem lembra? Lá no iniciozinho nós tivemos. Então eu vou deixar aqui um card, eu acho que vai ficar aqui, gente, ou aqui, tá? Vou ver na hora que eu for postar o vídeo no YouTube. Então vai ficar um card aqui que vai lhe dar acesso a você ver a videoaula sobre vírgula, tá? Para eu não falar aqui novamente, o nosso vídeo ficar tão longo. Então, se você sentir dificuldade do uso da vírgula, você vai lá no videozinho que fala sobre vírgula, você clica lá no card e vai lhe direcionar para o nosso vídeo sobre vírgula, tá? E aí você tira suas dúvidas, ok? Vai ter atividade sobre o S e o Z, tá? O S com som de Z, e aí vocês acabaram de ver a explicação, tá? Vocês vão fazer aí essa atividade. Vão ver um pouco sobre as frases negativas, que indicam negação, né? Que não, que geralmente tem a presença do não, nunca, ok? As frases afirmativas, a gente viu na sala de aula, que afirma algo. Eu vou à escola. Hoje eu irei estudar. Então, eu estou afirmando. As frases exclamativas, que são aquelas frases que se utiliza do ponto de exclamação. Muitas vezes elas demonstram uma emoção, seja ela de alegria, ou de tristeza, ou de raiva, né? Um grito, por exemplo. E aí, utiliza muito essa questão da frase exclamativa, ou quando você chega feliz, mãe, eu tirei um 10. Então, é uma frase exclamativa, utilizando a exclamação, e interrogativa, que se utiliza o ponto de interrogação, que indica um questionamento, uma dúvida, uma pergunta, tá? E no final, utiliza-se o ponto de interrogação. Aí, vocês também vão, gente, fazer uma questãozinha sobre o uso do NH e do LH, que nós também vimos já em aulas passadas, a utilização, na semana passada, né, nós vimos isso do NH e do LH. Então, eu vou deixar aqui também um card da explicação sobre NH e LH, se você sentir dificuldade, sentir necessidade de voltar lá e rever a aula, tá bom? Então, vamos agora, gente, para a atividade de hoje. Você vai pegar aqui, ó, o seu livrinho do Mais Pike, material estruturado, o 5º ano. Você vai abrir na página 107, tá? Abra aí comigo na página 107. Você vai fazer a 7ª questão, na página 107 é a 7ª, tá? Que é sobre o uso do ponto final. Você vai ler as explicações e vai responder. Na página 108, você vai fazer a continuação da 7ª, tá? A 7ª, ela primeiro pede para você colocar em cada frase a explicação por que está sendo utilizado o ponto final.
as situações que está sendo utilizado o ponto final aí, tá? E a segunda parte, que é lá na página 108, na 7ª questão ainda, você vai utilizar, você vai colocar, tem um textinho pequeno, você vai colocar nele o uso do ponto final e a vírgula. Você vai colocar o ponto final e a vírgula quando necessário aqui, tá? Nas posições corretas. Na 8ª, você também vai fazer a 8ª. Ela é sobre o uso do S ou do Z. Então, tem toda a explicação de acordo com o que eu expliquei aqui no vídeo. E tem embaixo para você completar. Super fácil, tá? A 9ª questão, na página 109, vocês também irão fazer. Ela é mais a questão dos tipos de frase, que eu dei assim uma exemplificada para vocês. Das frases negativas, afirmativas, exclamativas ou interrogativas, tá? E aí você vai responder corretamente. A 10ª é sobre o NH e o LH, ok? Você vai completar aí e pronunciar atentamente cada palavra, tá bom? Ok? Ficou claro? Então, a atividade de casa de hoje será páginas 107, 108 e 109, questões 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Certo, gente? Espero que vocês tenham um excelente dia, que respondam corretamente as atividades. Ficarei recebendo as fotos e mais tarde nós nos encontramos aqui para a correção. Gente, agora complementando nosso vídeo, né? Vocês lembram que na aula passada eu fiz um sorteio de um aluno para poder o quê? Trabalhar o gênero da semana. Eu sei que a nossa aula que vocês acabaram de assistir foi uma aula sobre ortografia, né? Mas nós estamos trabalhando essa semana o gênero piada, anedota, não é isso? E aí, gente, aconteceu que o quê? Eu sorteei um aluno. E a sorteada da vez foi a Tailana, né? Então, ela me mandou o vídeo que ela fez do desafio dela, né? Então, eu vou postar aqui para vocês agora o vídeo da Tailana, ok? Oi, professor Tainara, boa tarde. Eu vou ler aqui a minha piada. Joãozinho foi para a escola. No final da aula, a professora passou um dever de casa, que era para fazer 3 frases. Disse para o Joãozinho que se ele não fazer, ele vai repetir de ano. Joãozinho perguntou para sua mãe e sua mãe disse: cala a boca. E o Joãozinho anotou. Ele foi perguntar ao seu irmão. E seu irmão estava assistindo o Batman. E disse: eu sou o Batman. E ele anotou. Foi perguntar para sua irmã. Ela estava escutando música, e disse: eu vou de táxi. E ele anotou. No dia seguinte, sua professora disse: cadê seus 3 frases? E o Joãozinho disse: cala a boca. E sua professora disse: quem é que você pensa que é? E ele disse: sou o Batman. E a professora disse: direto para a diretoria. E ele disse: eu vou de táxi. Professora, esse foi a minha piada. Mas você tenha gostado. E eu não tirei não pesquisei. Foi a minha prima que me ajudou faz tempo. Aí eu me lembrei, né? Então, foi isso. E o gênero é para divertir os leitores. E foi esse. Demorou, mas foi, né? Tchau, professora. Então, gente, vocês viram aí como a Tailana arrasou no desafio dela. E agora nós vamos ver quem será o segundo aluno. Então, lembra que eu falei, todos os dias tem um desafio, um aluno sorteado, ok? Então, eu vou fazer aqui o sorteio, vou lançar aqui a tela do sorteio, no estilo da outra vez, no site do sorteador, tá?
E aí vai ser conforme o número da chamada e eu digo para vocês quem foi o sorteado, certo? O que ele vai ter que fazer? A mesma coisa da Tailana. Vai explicar o gênero e vai pesquisar uma outra piada, uma outra anedota, tá? Diferente para filmar e mandar aqui pra gente, ok? Olá, pessoal. Então, estamos aqui para realizar o nosso sorteio, né? Como eu falei para vocês, como nós estamos via online, então eu tô fazendo o sorteio também online, tá? Eu vou colocar aqui o número 22, porque são 22 alunos. Então, do 1 ao 22, vamos ver aqui quem será sorteado, né? Olha só, já saiu aqui o número 15, gente. Deixa eu ver aqui na nossa chamada que é o número 15. Pronto. O número 15 é o nosso querido Caio Aleph Capistrano Moreira. Então, Caio Aleph, é com você, viu? Desafio aí de língua portuguesa. Você vai pesquisar um pouco sobre o gênero e você vai filmar pra gente, você explicando sobre o gênero e também lendo um gênero e a piada, a anedota que você escolheu, tá bom?